YouTubers, meus amigos, vamos falar sobre as medidas protetivas que são concedidas a crianças e adolescentes regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, que é a Lei 8.069 de 1990. Essa lei determina e rege toda a regulamentação referente a crianças e adolescentes na nossa sociedade, na sociedade brasileira. É uma lei federal que vem sendo aprimorada ano após ano. De acordo com o artigo 98 do ECA, esta lei regulamenta todos os dispositivos relativos à criança e adolescente, a sua proteção na ausência da proteção do Estado, toda a proteção na ausência do lar, do pai, da mãe, da proteção paterna, materna, que é determinante e é determinada por essa lei para a formação e a criação de uma criança e do adolescente. Havendo ausência dos pais, do poder paterno, o Estado dá a sua diretriz em cima dessa legislação federal e que determina todo o sequenciamento de criação e desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, por ação ou omissão da sociedade, como o Estado por um todo, a sociedade deixa de cumprir suas obrigações referentes à criança e adolescente, a diretriz do que dá de formação para uma criança e adolescente, são expedidas medidas protetivas para que haja a proteção àquelas crianças pelo Poder Judiciário, que determina, através de orientações do Ministério Público, determina as diretrizes para a condução da criança e do adolescente no seu desenvolvimento como pessoa, como ser humano. Por ação ou omissão dos pais, quando os pais se omitem, causam prejuízos aos filhos, se omitem na criação dos filhos, no desenvolvimento dos filhos, o Estado entra, as medidas protetivas judiciais entram para suprir a ausência, a carência e a necessidade da criação dessa criança e desse adolescente. Pela própria conduta da criança ou do adolescente quando pratica um ato infracional, que é análogo, é similar a um ato criminoso. Porém, esse ato infracional, por ser menor, por ser uma criança ou um adolescente, ele é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e não pelo Código Penal. Então, o ato infracional acarreta uma série de consequências àquela criança ou adolescente até a sua maioridade penal, que é aos 18 anos. Essas medidas protetivas podem ser concedidas de forma isolada ou cumulativamente e podem ser revogadas a qualquer tempo mediante a determinação do Poder Judiciário. É importante mencionar que essas medidas serão sempre medidas pedagógicas de correção, de desenvolvimento e de aprimoramento dessa criança, desse adolescente, visando sempre fortalecer os seus vínculos comunitários, os seus vínculos familiares. Este é o objetivo dessas medidas de proteção direcionadas à criança ou adolescente. Estando os pais, estando o Estado presente no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, e por consequência o adolescente pratica um ato infracional, é necessário que haja correção em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, são elencadas uma série de medidas que são desenvolvidas, são aplicadas àquela criança ou àquele adolescente. Eu vou mencionar essas medidas, vou ler essas medidas para vocês. O artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que algumas das medidas que podem ser concedidas às crianças e adolescentes visando a sua proteção são as seguintes: encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, ou seja, quando ele está ausente, ele está saindo da casa, ele está praticando ato infracional, ele está sofrendo medidas corretivas. Orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, criança ou adolescente, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, abrigo em entidade, acolhimento institucional, colocação em família substituta, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta sempre que se fizer necessário. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele traz uma série de benesses, uma série de proteção, visando sempre a proteção máxima da criança e do adolescente, tanto na presença dos pais, quanto no suprimento da ausência dos pais, do poder estatal, ou seja, do poder do Estado,
de definir e proteger o desenvolvimento daquela criança, do acesso à escola, do acesso ao ensino fundamental, do acesso à escola plena. Havendo essa ausência dos pais, há sempre a amplitude e o abrangimento do Estatuto da Criança e do Adolescente para que exerça a carência, a falta que está havendo do pátrio poder na criação daquela criança, daquele adolescente. Isto sempre com a fiscalização do Ministério Público. O Ministério Público é o ente determinado pela Constituição que tem o poder de fiscalizar toda criança, todo adolescente. Ele emite pareceres, ele atua firme onde há ausência, onde há necessidade de suprir e de fiscalizar onde quer que tenha crianças, onde quer que tenha adolescentes. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e um forte abraço.